Olá pessoal, hoje eu vou fazer a filosofia deste lápis aqui, certo? Então eu vou começar traçando vários aspectos. Primeiro aspecto, formato dele. Um lápis, como todos os outros lápis, é um objeto alongado, ou seja, ele vai ter uma parte mais curta ou menos grossa, né? E uma parte longa, né? Como se fosse um retângulo fino, certo? E na ponta dele, ele vai ter aqui um afinamento, como se fosse um triângulo ou um cone. E você pode ter um lápis que tenha duas pontas, ou só com uma ponta, e aqui do outro lado é achatado, como é comum. Esse é o formato. Agora vamos para a matéria que compõe este lápis, ou então todos os outros lápis. Os lápis eles são geralmente compostos de grafite. Este daqui, curiosamente, ele é feito quase que completamente de grafite. Porém, deve ter outros componentes aqui que fazem com que ele tenha esse formato e que se mantenha. Porque o grafite daqueles lápis que normalmente nós conhecemos, que só tem aquele miolo de grafite, ele seria frágil demais para se manter assim por inteiro. Então aqui você tem um grafite misturado com algum outro componente químico que faz com que seja possível isso daqui. Além disso, pelo menos originalmente, existia uma película aqui nessa lateral do lápis, onde você segura porque para você não manchar o seu dedo ou não ser como se fosse um giz, né, que você passa no papel e ali você tem uma pintura com, com essa lateral. Então haveria, na verdade, uma película, algum plástico, alguma coisa assim, para que você segure e não suje o dedo, etc. Essa aqui é uma representação da molécula de grafite. Além disso, há o aspecto físico, né? Você ainda tem as moléculas e aprofundando a sua visão e aumentando, como se estivesse um microscópio, você chegaria nas moléculas de grafite e de outras coisas que compõem esse material, chegaria até os átomos e as partículas subatômicas, né? Os prótons, os nêutrons, os elétrons, como todas as outras coisas, com todos os outros componentes que estão aqui ao meu redor, inclusive o meu próprio corpo. Lembrando que o átomo de carbono ele pode tanto compor a molécula de grafite quanto a de diamante ou de fulerano, como está aqui na imagem. Também existem outros componentes que você pode realizar com o carbono. E tudo isso é feito de energia, basicamente. E tudo isso dentro dessa composição forma este lápis. Muito bem, agora vamos para a função. A função de todo lápis, em geral, ele é utilizado para escrever ou então para fazer desenhos. Mas você também pode utilizar para muitas outras coisas. Você pode fazer inúmeras coisas. Usar isso aqui para tentar abrir alguma coisa em que haja uma abertura em que seja possível você colocar ali a ponta do lápis e fazer uma pressão, como se fosse uma alavanca para levantar uma tampa de alguma coisa, ou, sei lá, enfiar no ouvido, o que não é muito apropriado, ou no próprio nariz em outros orifícios. Fazer qualquer coisa, mas basicamente a função primordial, digamos assim, do lápis é escrever ou desenhar. Inclusive você tem lápis de cor, que seria para pintar, mas esse aqui especificamente é um lápis em que é utilizado para ou desenhar, fazer aqueles contornos e tal, ou então para escrever mesmo. Muito bem. Vamos para, digamos, para a essência ou definição de um lápis. Muito bem. O que é um lápis? Um lápis é um objeto criado pelo ser humano para que possa fazer justamente aquilo que eu acabei de falar.
para desenhar ou então para escrever. Claro, você pode fazer outras coisas, mas, por exemplo, para enfiar uma coisa aqui no ouvido, ou então para usar como alavanca, você poderia utilizar de um graveto, de outras coisas. Então, a definição de lápis, a sua essência ou definição, é justamente aquilo que é justamente essa função de desenhar ou escrever. Tudo que fuja dessa coisa já estaria fora da essência, digamos assim, do que é um lápis. Esse lápis tem essa essência, digamos assim. A fabricação e planejamento. Então, esse lápis ele passou por uma fabricação, ele não é um objeto natural que você encontra na natureza. E ele foi fabricado, certo? Então, primeiro, houve a extração de, provavelmente, minério de carbono, de carvão, alguma coisa assim, para poder fazer a fabricação da grafite. Ou então a grafite ela é encontrada naturalmente, eu não sei dizer. E também existem outros materiais aqui, provavelmente eles foram derretidos e deve ter feito algum processo, algum procedimento, como se faz com os giz de cera, né? Deve ter derretido e colocado dentro de uma forma, etc. E aí produziu-se, houve várias pessoas dentro dessa indústria. Existe uma marca, eu não sei aqui não tem mais a marca, mas enfim, houve alguma empresa que produziu isso e está aqui na minha mão hoje. E houve um planejamento. Uma pessoa planejou a fabricação deste lápis. Antes de fazê-lo, alguém imaginou, vamos fazer um lápis dessa maneira aqui. Creio que será uma boa ideia produzir um lápis que seja deste formato aqui e que seja diferente dos outros, né, que geralmente é uma madeira ou então uma coisa plástica que imita uma madeira e que dentro disso haveria um conteúdo de grafite aqui dentro. Não, bora fazer isso aqui, alguém projetou a fabricação, houve uma engenharia química, uma engenharia e um teste, inclusive várias coisas para que se pudesse estar como ele está agora e ser dessa forma como ele é na minha mão aqui. E como muitos outros lápis que vieram nessa mesma linha de produção, desse mesmo tipo, etc. Também temos aqui um aspecto estético deste lápis. A primeira coisa é que este lápis ele é diferente dos outros comumente, né? Os outros geralmente eles têm um envoltório de madeira e tal. Você veria que uma parte marrom e só na pontinha aqui estaria o grafite ou então aquele componente de cera, geralmente, que você utiliza para pintar de vermelho, rosa, amarelo e tal. Mas alguém teve ideia de, não, vamos fazer uma produção aqui que ele seja todo de grafite com os componentes, porque uma pessoa vai olhar e vai achar interessante. Olha só que interessante, um lápis completamente cinza ou preto, né? Ele tem um aspecto visual que chama a atenção, certo, pessoal? Que legal, um lápis que é de tal forma. Muito bem, aspecto estético. Agora vamos para matemática. Bem, existem aspectos matemáticos que você pode aplicar sobre este lápis, certo? Ele tem um formato que aí seria um padrão matemático. Ele tem lados que tem um padrão geométrico de hexágono, certo? Esse fundozinho dele aqui. Dizendo de forma melhor, podemos dizer que ele é um prisma hexagonal, como está aqui na imagem. E acima dele, é claro, há um cone. E ele tem um comprimento, deve ter mais ou menos aqui, creio eu que mais ou menos uns 10 centímetros, né? Mas eu poderia utilizar a medição através desse meu dedo, então ele teria quase que um dedo williano,
digamos assim, indicador, né? E, enfim, a gente pode aplicar várias equações matemáticas aqui que estão imbrincadas na sua estrutura. Agora vamos para a história deste lápis. Então, este lápis, né, como houve a extração, houve a produção dele, e em algum momento ele estava em uma loja, alguém comprou este lápis e eu fui presenteado, se não me engano, eu fui presenteado com uma caixa de lápis que todos eram iguais a este, mas obviamente eles eram maiores, né? Eram mais ou menos desse tamanho, né? Ainda tinha aquela películazinha que protegia mais. E eu escolhi este dentro dessas caixas e o utilizei. E por muito tempo eu o deixei dentro deste estojozinho aqui, junto com outros lápis, com canetas e tal. E eu utilizei por muito tempo, né? De acordo com o tempo, foi mexendo dentro de uma mochila e tal. E houve desgastes aqui, não sei se vai ser possível observar, creio que não, da superfície aqui do material. E ficou com alguns desgastes, deve ter perdido um pouco da película. E além disso, eu fui utilizando, fui fazendo a ponta dele e ele foi ficando menor. Até estar deste tamanho aqui, mas eu ainda continuo utilizando, pois ele ainda é útil. Geralmente, hoje, eu utilizo para assinalar algumas coisas aqui e não me importo muito dele não ter uma ponta muito feita, porque não é muito necessário. Vamos lá. Tipo. Este lápis é do tipo HB, está até escrito aqui ainda, e tem até aqui uma inscrição que creio que seja do lote deste lápis. Pelo que pesquisei, é um grafite integral Hexa 6B. Mas basicamente o tipo deste lápis é HB, e a gente pode considerar também este formato dele e essa composição dele aqui, que parece um giz de cera, como uma tipificação dele, né? Existem várias claves que eu posso utilizar para classificar este lápis. Como, por exemplo, ser um lápis de grafite, que é para escrever ou para fazer um desenho, assim, moldura e tal. E, enfim. Vamos para o aspecto epistemológico e perceptual deste lápis. Então, a gente pode utilizar vários aspectos epistemológicos. Esse lápis ele é um objeto de experiência. Então, eu sei que ele existe e eu tenho consciência dele através da experiência. Né? Através de eu tocar, ele tem um tato, ele tem a sensação de ser liso, né? Ele é bem liso, ele não é áspero. Ele deve ter algum sabor. Quem utiliza muito lápis e deve ter colocado na boca assim, deve ter percebido que grafite geralmente tem um gosto um pouco amargo. Então, creio que seja amargo. O cheiro, ele não tem cheiro assim que seja perceptível para os seres humanos. Visualmente, ele tem inclusive aquele aspecto estético, né, que eu falei. E ele é basicamente cinza, né? Tem cor de grafite. E tem este formato que eu havia descrito anteriormente. E, bem, tudo que a gente pode saber dele é através disso e da ciência que nós temos. Então, aqui existe um aspecto epistemológico e, inclusive, ciência, ela é com base no que é geral. Então, tudo que eu posso aplicar para outras coisas, que é geral, eu posso generalizar e tipificar esse lápis com base nisso, através do geral. Agora, aspecto singular já não seria uma ciência, como é descrita desde a época de Aristóteles e tal. Mas sim um conhecimento de uma experiência de um objeto individual, como este lápis aqui. Além disso, se a gente aplicar aqui a epistemologia kantiana, pode existir um numen, um aspecto numênico, ou seja, algo que eu não posso ter a experiência desse lápis, né? E tem outras coisas que eu posso ter. Se eu quebrasse ele aqui, eu veria
algum aspecto aqui dentro, como se fosse um carvão quebrado ao meio, creio eu, né? Eu consigo até imaginar como seria aqui dentro. Mas se há um aspecto que não é espacial, que não é temporal, enfim, que não está dentro das categorias da percepção humana, se a teoria de Kant estiver certa, então há um aspecto numênico que jamais poderá ser conhecido pelo ser humano. Muito bem, futuro, previsão, planejamento e possibilidades. Muito bem, eu planejo continuar com este lápis, utilizando, ele é útil a mim, e pretendo utilizar até ele ficar bem pequenininho assim, até que ele se torne inútil, mas para mim ele é muito útil ainda. Mas, porém, o que pode acontecer? Eu posso perdê-lo, né? Creio que muitas pessoas não utilizem o lápis até ele ficar deste tamanho, acaba perdendo antes, né? Mas creio que eu vou continuar com este lápis até ele ficar bem pequenininho assim. E as pessoas começarem a encher meu saco. Ah, você está usando um lápis muito pequeno, mas eu vou continuar usando, porque ele ainda é útil. E, muito bem, comparação. Vamos comparar aqui com este outro lápis, que é mais comum, né? Os dois são pequenos, da mesma forma, mas a razão deste ser pequeno e deste ser pequeno é diferente. Porque este aqui é pequeno, porque na verdade ele estava grande, só que quebrou aqui a ponta. E ele ficou pequeno. Além disso, ele tem aquela composição como se fosse de madeira, mas não é. Você vê que é um plástico, é só imitação de madeira. E você pode fazer toda uma análise comparativa entre estes dois lápis, entre diferenças e semelhanças. Muito bem, agora todo esse conhecimento que abordei aqui, ele não é separável deste lápis. Está todo imbricado na densidade da existência deste lápis, deste objeto. Tanto objeto que é algo produzido pelo ser humano, como objeto de conhecimento do ser humano. E existem com certeza mais coisas que eu poderia falar sobre este lápis. Poderia demorar horas e horas falando sobre este lápis, mas o que eu quis fazer ao explicar, a fazer toda uma explicação sobre o que é este lápis e tudo mais. Porque todos os objetos ao nosso redor têm toda uma história, têm toda essa densidade, todo esse contexto, e que nós geralmente não paramos para pensar sobre cada objeto que nós temos ao redor. Geralmente eles não tomam tanta a nossa atenção, mas que é como se a gente fizesse uma abstração da nossa realidade. A gente só usa o lápis em função do que a gente está prestando atenção naquele momento e do que nossa atenção está dirigida, o que é importante ali. E basicamente é isso, para as pessoas refletirem mais sobre os objetos que têm ao redor e sobre toda uma cadeia, uma complexidade de conhecimentos, de relações que existem nos objetos ao redor, que tudo tem uma história, tudo tem um conhecimento imbricado nas coisas. Obrigado. Uma curiosidade. A pauta aqui que eu fiz para conseguir falar desse lápis foi feita com marcações desse próprio lápis.